sagresonline.com.br. De volta aqui no Sinal Aberto, comigo Samuel Estraioto, com Kleber Ferreira, informando a você, a partir de agora que estamos em plena campanha do chamado Outubro Rosa. E terminando aqui esse período, já estamos no finalzinho do mês, já entramos no Novembro Azul. Mas o que é que significa isso? O Outubro Rosa, a prevenção ao câncer de mama. O Novembro Azul, a prevenção em relação ao câncer de próstata. Mas quais são os direitos trabalhistas das pessoas que têm câncer? Essa doença tão agressiva. É o que vamos saber a partir de agora, aqui no Sinal Aberto, e recebemos aqui no estúdio a advogada da área trabalhista e secretária-geral adjunta da Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Goiás, Esther Sanches Pitaluga. Uma ótima tarde, seja muito bem-vinda, obrigado aqui pela presença. Boa tarde, eu que agradeço por falar de um direito tão importante que às vezes deixamos de lado, né? E de uma forma geral, o que a gente pode dizer aqui para quem nos acompanha sobre os direitos dos pacientes que enfrentam essa doença? Reforço aqui mais uma vez, uma doença tão agressiva como o câncer. Por tratar de uma doença grave, nós temos diversos benefícios trabalhistas para essas pessoas que estão realizando o tratamento. Um deles, que por ser um tratamento muito caro, o governo disponibiliza o saque ao FGTS, ao PIS ou PASEP. Então, basta que o portador de doença grave, que é o câncer, tenha o atestado médico, tenha o CID, se dirija até uma agência caixa ou através do aplicativo, apresente a documentação e tenha a liberação do benefício. Kleber Ferreira. Esther, tem uma lei que protege as pessoas e que nem todos sabem. É que qualquer cidadão brasileiro pode tirar 3 dias por ano para fazer os exames preventivos contra o câncer. Explica para nós como isso funciona, como fazer para desfrutar deste benefício. Boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde. Como funciona? O portador de câncer tem até 3 vezes ao ano, pode se retirar do trabalho, sem prejuízo do seu salário, para fazer exames preventivos. Por quê? O que acontece? Todos os meses ou a cada 6 meses, depender do médico, ele passa exames de prevenção para ver como está o avançar da doença. E para isso, para que a empresa esteja ciente deste momento, é necessário que você tenha um atestado médico com a CID do câncer. Você tendo este atestado médico que te resguarde, basta que você informe ao seu empregador que naquele dia você sairá da empresa para realizar um exame preventivo. E você pode fazer até 3 vezes ao ano sem prejuízo do seu salário. O que é isso? O empregador não pode descontar a falta, mesmo que você não tenha um atestado médico no momento da realização do exame. O trabalhador que está enfrentando o câncer, ele tem direito ao auxílio de forma temporária ou o auxílio permanente também, o auxílio aí junto à Previdência Social? Como funciona? Nesse caso, o trabalhador que precisa se ausentar do trabalho em razão do tratamento com câncer, até 15 dias, mediante atestado médico, você pode fazer o afastamento entregando diretamente o atestado à empresa. O prazo superior a 15 dias, aí é necessário que você passe por uma perícia médica na junta do INSS, desde que esteja fazendo o devido recolhimento, e você tem o benefício do auxílio-doença. Com a cessação do benefício-doença, se você puder retornar ao trabalho e você adquirir alguma sequela ou tiver algum problema que te restrinja das suas funções, é possível você pedir a readequação de função ou até mesmo a troca do local da sua função, que às vezes o câncer, você pode ter câncer em toda parte do corpo, às vezes ela debilita a função do seu trabalho. Então, você pode pedir a readequação da sua função ou até mesmo a alteração do local. Às vezes, você não pode subir uma escada ou você não consegue mais fazer trabalhos digitados. Então, você pode pedir a readequação quando você retornar do auxílio-doença, porque ele é um auxílio temporário. Se não for possível você retornar ao trabalho por ter adquirido
uma incapacidade permanente para o seu trabalho, aí você precisa entrar com um novo pedido junto ao INSS e pedir a alteração para aposentadoria por incapacidade, certo? Aí a aposentadoria por invalidez, que aí determina que você fique todo o tempo restante sem trabalhar, ante a incapacidade. Eu vou voltar àquela questão abordada sobre as 3 vezes que o trabalhador brasileiro tem direito a deixar o seu trabalho e fazer algum exame preventivo quanto ao câncer, para saber da senhora o seguinte, doutora. Às vezes o paciente marca a sua consulta para um dia e o médico pode atendê-lo naquele dia. Naquele dia, a empresa diz que ele não pode faltar. Ele apresentando um protocolo que garante que ele marcou a consulta para aquele dia, ela está garantida para aquele dia, ele tem o direito, mesmo assim, de deixar o interesse da empresa e cuidar do interesse da saúde dele? Mesmo assim, ele pode se ausentar do trabalho, aí é como uma consulta médica, não é como um exame preventivo. Como uma consulta médica, pode se ausentar apresentando um atestado médico. Caso o médico remarque aquela consulta, o que é importante? Fale com a secretária do médico e peça um atestado de comparecimento ao consultório, que também não poderá ter, você pode apresentar ao seu empregador e você não poderá ter descontos no seu salário. Doutora, nessa mesma linha que o Kleber lhe perguntou, e quando o tratamento é feito fora do domicílio em que a pessoa reside ou trabalha? Nesse caso, é necessário, ante ao tempo e deslocamento, que realmente a pessoa encontre-se afastada, em auxílio-doença ou até mesmo aposentado por invalidez. Se não estiver, aí não tem direito a algum amparo, digamos assim. Não, aí são, ou até, se for num período de até 15 dias, é mediante atestado médico e não pode haver descontos também. Doutora, e sobre a família que cuida de um paciente, um trabalhador, às vezes ele precisa de um cuidado intensivo, até no próprio lar, quando ele deixa o hospital. Nesse caso, para aquele acompanhante obrigatório, tem algum benefício na lei que, em termos trabalhistas, o auxilia no trabalho para tirar 1, 2, 3 dias para cuidar do paciente que está em casa, em situação delicada? Aí, neste caso, é necessário que o médico dê um atestado de acompanhante para aquele familiar que ali se encontra auxiliando. Mas o INSS, ele tem um percentual de 25% a mais quando você está sobre auxílio-doença ou sobre aposentadoria por invalidez, que é 25% a mais para ajudar você a custear alguém neste momento de debilitação. Então, é para manutenção da sua doença, para te ajudar naquele tratamento, naquele período de maior crise. Mas, efetivamente, para o trabalhador que está acompanhando, realmente é só o atestado de acompanhante, naqueles dias de consulta ou de tratamento que você ficar ali 3, 4 dias. Doutora, para determinados tipos de enfermidades, há alguns benefícios de ordem fiscal. Para o câncer também há, por exemplo, isenção ou descontos em relação a alguns impostos. Aí, claro, depende da unidade da federação. Se a gente está falando de IPTU, de IPVA, o IPI, do Imposto Federal, há isenções ou descontos em relação a tributos, a impostos e tributos? Sim, há isenção no imposto de renda, no IPVA, você também compra carros com descontos, como se fosse PCD. Então, sim, há muitos descontos nessa parte tributária. Basta que você busque ao órgão que você pretende, por exemplo, o IPTU. O IPTU você também possui isenção, então assim, você busca junto à prefeitura, quer comprar um carro novo, veja com a concessionária quais são os requisitos, quais são a documentação que você deve levar junto ao Detran para conseguir receber estes benefícios. Basta que você ligue no órgão ou até no próprio site, o órgão já informa quais são os documentos necessários para conseguir as isenções. Mas até de imposto de renda hoje você consegue. Doutora, eu conheço um caso muito específico, um apenas, né? Em que a pessoa trata de câncer e o câncer foi adquirido depois que ela já estava nessa empresa.
ou pelo menos foi descoberto, né? Talvez ele até existisse antes. E cerca de um ano e pouco depois, em função da rigidez do tratamento, muitas ausências no trabalho, acabou que a empresa alegou lá contenção de despesa e dispensou esta funcionária. Neste caso, qual é o direito do trabalhador? O que que acontece? Nesse caso, trata-se de uma dispensa discriminatória, que é proibido por lei, porque você está sendo discriminado em razão da sua doença. O que que deve ser feito nesse caso? Entrar com uma ação judicial e pedir a reintegração no seu trabalho, mostrando que você foi desligado da empresa em razão da sua doença. Então, realmente é discriminatório e durante o período de tratamento, você tem a manutenção no vínculo. Então, assim, você não pode ser dispensado enquanto você estiver em tratamento. Doutor, nós falamos aqui no decorrer da entrevista muito a respeito da situação da própria pessoa, do próprio paciente, mas e os familiares do paciente? Quais são as informações que podem ser úteis para estes familiares, para que possam auxiliar um ente querido, um membro da família ou até mesmo um amigo quanto aos direitos de um paciente com câncer? Hoje, em Goiás, nós temos o Hospital do Câncer que dá todas as informações, caso seja necessário, pode entrar em contato com eles, que eles têm uma equipe especializada para isso. Nós temos órgãos e sindicatos referentes também que tratam sobre o assunto, mas o principal é consultar sempre alguém da área jurídica, para que te oriente da melhor forma possível, porque às vezes a pessoa entra no Google, busca na internet, mas ainda assim tem dúvidas. Então, se você não conseguir contato com nenhuma dessas pessoas, busque um advogado, converse com um jurista, converse com um estudante. É mais fácil deles te orientarem também. Pois é, já que a senhora tocou nesse assunto do hospital aí, eu tenho dois questionamentos sobre essa questão hospitalar. Primeiro, as condições para o acompanhante no Hospital do Câncer de enfermaria. Quem cabe fazer essa fiscalização para ver como é que está isso? A situação é muito delicada, é muito sacrificante para o acompanhante. A forma como ele fica lá é muito ruim. Esse é o primeiro questionamento. Eu já vou emendar o segundo, que a gente faz em ping-pong. No Hospital do Câncer, o médico faz a passagem pelos leitos pela manhã. A visita é à tarde. Então, para falar com o médico do paciente, a não ser que a pessoa tenha muita fé, né? E apele bem para Deus e Deus atenda, ele consegue. Fora disso, não consegue não, doutora. Quem é que cuida desse direito também? O que que acontece? Nesse caso, para você agendar uma consulta aqui no Hospital do Câncer de Goiás, eu falo, com a Covid-19, o acompanhante só pode entrar com pessoas idosas. Atualmente só está podendo ficar com pessoas idosas. Realmente a situação é muito complicada. E para falar com o médico também é preciso agendar uma consulta, que às vezes demora em torno de 2 meses. Infelizmente a situação está bem caótica e o Hospital do Câncer tem feito bastante campanha para receber muitas doações em razão disso, porque ele não está conseguindo se sustentar e ajudar as pessoas que ali se encontram. Então, quem pode ajudar é realmente entrar ou com a ação no Ministério Público, ou acionar o seu jurídico e ver a melhor forma de tratamento, porque infelizmente hoje é ficar na fila aguardando a sua vez. Não, eu nem falo nesse caso, né? Eu falo o paciente que está hospitalizado. O médico passa em visita ao paciente pela manhã. A visita é à tarde. Então, o paciente não vai encontrar com o médico que trata o paciente dele. Aí ele precisa falar com o paciente, ele precisa falar com o médico. É natural que ele tenha as informações. No momento em que ele faz a visita, o médico não vai lá. No momento em que o médico vai lá, ele não tem direito à visita. Isso alguém precisa tomar conta desse paciente. Alguém precisa tomar conta. Eu estou falando por experiência própria. Alguém tem que tomar conta do parente desse paciente.
Alguém tem que consolar esse paciente. Ele precisa conversar com o médico que cuida do paciente dele. É um direito constitucional, a senhora como advogada sabe melhor disso do que eu. É um direito. E parece que está se havendo um favor. Então, como é a quem recorrer? Ao Ministério Público? Sim, nesse caso é o Ministério Público. E também, caso seja necessário, o Hospital do Câncer também possui um programa de reclamações, né? Possui um saque que você pode entrar em contato e fazer essa reclamação. Mas também é disponibilizado o boletim médico. Se você entrar em contato com a administração do hospital ou com a secretaria, ver quem é a área responsável, há o boletim médico que a pessoa sabe tudo que se passou naquela visita do médico. Mas realmente, conversar com o médico tem sido bem sofrido e bem caótico. Aí tem que ter fé, tem que rezar muito, como falam os irmãos evangélicos, dobrar o joelho, não fala com médico fácil no Hospital do Câncer, não. Aí é uma opinião isolada do profissional Kleber Ferreira, o Sistema Sagres de Comunicação não tem nada a ver com isso. É um estrelismo que só Deus sabe. Doutora, muito obrigado pela entrevista, pela sua presença aqui no Sistema Sagres, nos ajudando aqui a entender um pouco mais sobre o assunto e também ajudando tantas pessoas a conhecer um pouco mais a respeito dos seus direitos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom trabalho, boa semana a todos.